Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Miriam, eu sou a copywriter do modelo de conversão. Vou dar aula para vocês sobre esse assunto, né? Sobre o copywriter, o que o copywriter faz, como que é o dia a dia de um copywriter, o que é preciso para poder melhorar a sua escrita, melhorar a sua leitura, o que é preciso para poder você entender sobre persona, sobre nicho, enfim. Tudo o que é relacionado a um copywriter, a gente vai sempre estar conversando aqui, tá bom? E hoje, para poder a gente começar, a conversa vai ser o que é preciso para ser um copywriter. Parece uma coisa boba, mas, gente, não é. Esse assunto confunde muita gente. Eu vejo, assim, nas redes sociais, o pessoal se confundindo muito nisso. Por quê? Porque todo mundo, né, tem o direito de ter um perfil no Instagram, de ter um perfil no Facebook, né, de ter um perfil no TikTok, enfim, qualquer outro aplicativo de relacionamento ou redes sociais. E então, a gente está nessa interação com todo mundo o tempo todo. Então, as pessoas se confundem muito. Se confundem no que é ser um social media, no que é ser um copywriter, se confunde no que é postar coisinhas legais, né, do seu dia a dia, todo dia, como ser um profissional da área. As pessoas confundem muito. Então, hoje a gente vai sair daqui esclarecido, né, sobre o que é um copywriter e o que não é um copywriter, tá bom? Para a gente começar a nossa conversa, para a gente entender o que é preciso para ser um copywriter, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um copywriter. De forma bem resumida, tá? Resumida mesmo, isso aqui, para poder a gente chegar nessa conclusão, a gente, enfim, correu atrás dos grandes nomes, né? Do Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho. Se você não conhece, você tem que conhecer, já que você quer ser um copywriter. Neil Patel também, que é um cara fera no marketing digital, é um empreendedor impressionante também. Outra coisa também que você tem que conhecer quem é Neil Patel, tá? Enfim, entre outras pessoas. E eu compilei tudo isso e resumi no seguinte: um copywriter é um profissional responsável por dar voz à sua empresa, ou ao seu cliente, ou a si mesmo, né? No caso dos influenciadores digitais. Através de textos, postagens, através de vídeos, né? Através de blogs, sites. E aí você me pergunta, tá, Guilherme, tudo bem, mas que voz é essa? De onde ela vem? Como é que eu crio essa voz? Para poder a gente entender bem, eu coloquei aqui 2 sites. Os 2 sites estão falando o mesmo assunto, que é saúde. Só que estão falando de formas totalmente diferentes, porque eles são direcionados para as pessoas diferentes. Então, por ser direcionado para pessoas diferentes, um tem uma voz e o outro já tem outra voz. Vamos resumir aqui, ó. Aqui é o site do Brasil Escola. Site muito conhecido, né? Quem é estudante em idade escolar, com certeza conhece o Brasil Escola. Quem também está, né, estudando para concurso público, né, e tudo mais, também geralmente conhece bastante o Brasil Escola. E o site do Brasil Escola falando sobre saúde, ó, primeiro, ó, ele começa bem, o assunto está bem mastigado. Primeiro ele fala o que é saúde segundo a OMS. Aí ele vem falando aqui o Ministério da Saúde. Aí ele foi falando, né, quando foi instituído o Ministério da Saúde, a importância do Ministério da Saúde. Aí lá embaixo que ele vai dar dicas de saúde, enfim. Por quê? Porque são pessoas em idade escolar ou pessoas que estão na correria para conceituar o que é saúde, está querendo saber quando que foi instituído o Ministério da Saúde, o que é o OMS. Então, legal, tem um artigo aqui que eu vou conseguir conceituar. Então, ele é para esse tipo de público. Já o site do Ministério da Saúde é voltado para pessoas que precisam receber notícias em relação à saúde. Então, aqui a pessoa que vai entrar no site do Ministério da Saúde para poder receber esse tipo de notícia, ele não dá para poder receber assim tudo devagarzinho, segmentado. Por quê? Porque ou é um pai de família querendo saber, né, da saúde do país, ou é um profissional da área da saúde que precisa também estar em dia com tudo que está acontecendo.
Então, tudo aqui já está no ritmo de notícia, né? O Ministério da Saúde adere a esforço internacional por vacina contra a Covid. O Ministério da Saúde lança a campanha Doe Órgãos. Então, a pessoa vai passando aqui, vai vendo os assuntos, vai clicando. Por quê? Porque aqui trata-se de notícias, de artigos voltados especificamente para a área da saúde, para pessoas que precisam saber dessas notícias, né? Já bem diferente do site do Brasil Escola. Então, perceberam que os dois sites estão falando do mesmo assunto, mas com uma linguagem totalmente diferente do outro? Então, é isso. O copywriter, ele é um profissional que ele vai entender que o site do Ministério da Saúde tem certas pessoas e essas certas pessoas vão receber a notícia de tal forma, e o site do Brasil Escola vai falar para certas pessoas que precisam receber a notícia de outra forma, ok? Isso, de forma bem resumida, é o que um copywriter faz. As outras coisitas que estão nas entrelinhas aí, a gente vai falando nos outros vídeos, tá bom? Agora vamos entender o que não é um copywriter. O que não é um copywriter? Um copywriter, gente, não é alguém responsável pelo post, tá? Não é. Ele até é, mas dizer que ele é o cara do post, não. Se você quiser entrar na área achando que você vai ficar postando livremente o dia inteiro, cara, é melhor você repensar. Agora, se você é alguém que ama a escrita, que ama a leitura, não precisa ser um crânio, mas que tem prazer, tem desejo de aprender, de evoluir, né, na sua leitura, na sua escrita, de entender tudo que rola no mercado em relação a isso, ok, você está no caminho certo, tá bom? Vamos lá. Eu vou dizer aqui o que um copywriter faz, e aí você vai entender por que eu falei que um copywriter não é alguém responsável pelo post. Tá? Vamos seguir. O copywriter, como eu falei para vocês, ele é alguém responsável, né, por dar voz, né, ao seu cliente, à sua empresa e tudo mais. Mas antes dele dar voz, ele precisa identificar. Por que eu consegui identificar que a voz do Ministério da Saúde é diferente da voz do site do Brasil Escola? Porque eu fiz uma leitura antes, né? Geralmente não tenho costume de ler o site do Ministério da Saúde. Agora, Brasil Escola, eu já li muito na minha vida, na minha época de estudante. Então, eu já consegui identificar. Então, como que eu vou conseguir identificar a voz de outras pessoas? Como que eu vou conseguir identificar a voz do meu cliente? Estudando, gente. Estudando a persona do seu cliente, tá? Como que é o público do seu cliente. Daqui a pouco depois nos outros vídeos, a gente vai mostrar como que a gente pode fazer essa pesquisa. Hoje em dia, as redes sociais têm uma vasta ferramenta, assim, tem muitas formas, muitas estratégias para poder você conseguir fazer essa identificação através de pesquisas, tá? Então, a primeira coisa é identificar, saber quem é a persona do cliente, saber quem é o público, saber quais são as pessoas que estão dispostas a ler aquele site, a ler saber daquela informação todos os dias. Outra coisa que um copywriter faz, ele trabalha, como eu falei com vocês, não é fazer postzinho todo dia. O trabalho é baseado em linhas editoriais. O que é uma linha editorial? Uma linha editorial, esse termo ele veio até do jornalismo, né? Porque, como vocês sabem, eles têm que estar antenados em vários assuntos todo santo dia, mas apesar deles estarem antenados em todos os assuntos todo santo dia, eles não podem falar de todos os assuntos. Eles precisam de um parâmetro, né? Vamos supor, a Folha tem um parâmetro diferente da revista Veja. A revista Veja tem um outro parâmetro. São públicos diferentes que vai trazer vozes diferentes. Consegue entender? E o que vai guiar essa voz? Não é o seu instinto, a sua emoção. Hoje eu acordei assim. Não vai ser isso, meu filho. Vai ser linha editorial. Linha editorial são os assuntos que vão ser tratados ali, falando assim de forma bem crua, de forma bem resumida, são os assuntos que vão ser tratados naquele site
naquele jornal, naquele blog, na sua rede social, na rede social do seu cliente. E geralmente, para poder a coisa ficar assim organizada, para a coisa ficar assim segmentada, legal, a gente trabalha com 3 assuntos na linha editorial. Vai ter um assunto que ele vai ser primordial, vai ter um assunto que pode falar, vamos supor, 3 vezes na semana, e vai ter um outro assunto que vai falar quase que esporadicamente, né? Vou dar um exemplo aqui, vamos supor, um médico, né? Dependendo da área do médico, vamos supor que ele é um médico dermatologista. Pode ser que para ele o primordial é ele falar de remédios da área da dermatologia. Aí depois, o que vem depois vai ser notícias sobre dermatologia, notícias, o que está falando por aí sobre a área da dermatologia. E depois ele pode falar, talvez, de estética. Por que não? A estética da pele, né? Aí, obviamente, vai entrar na área da esteticista, mas por ser um assunto que não vai se falar todo dia, ele pode falar ali na rede social dele. Enfim, você tem muita liberdade para poder trabalhar na linha editorial. Justamente por isso que você tem uma linha editorial, porque a liberdade é muito grande. Então, para poder você organizar o assunto, é necessária a linha editorial. Ah, Miriam, mas como que eu vou escolher? Poxa, são só 3 assuntos que eu vou trabalhar. Como é que eu vou escolher isso? Como eu falei, fazendo a pesquisa do público, fazendo a pesquisa do nicho, sabendo quem é o seu cliente, sabendo quem entra na rede social do seu cliente todo santo dia, né? E depois a gente vai fazer uma aula falando sobre como que a gente pode fazer esse tipo de pesquisa para poder você fazer a sua linha editorial assim de forma bem confortável, sem muita neura, tá? Então, né, acabei de falar que o nosso trabalho ele é baseado nas linhas editoriais, e linha editorial, a gente vai lembrar de quê? De calendário, de uma checklistzinha para poder não se perder. Tem gente que gosta de fazer assim, aquela planilha, né? Um nomezinho ali do que vai ser tratado num dia, num outro, no outro. Eu, particularmente, gosto muito de usar o Google Drive. Vou até mostrar o meu aqui rapidinho para vocês, né? Vou mostrar o meu aqui. Vocês vão ver, ó, várias pastinhas. Dentro de cada pastinha dessa, você vai ter acesso a algum documento. Aí você pode falar assim, ah, Miriam, mas poxa, eu não sei qual vai ser o dia que eu vou postar tal coisa, não sei qual dia que eu vou postar tal assunto, blá, blá, blá. Pelo amor de Deus, gente, tá aqui, ó, a pastinha, o nome da pasta com o assunto. Dentro daquela pasta, se tá ali o nome da pasta, você vai ter documentos só sobre aquele assunto. Aí, para poder você não se perder no dia, ó, eu uso isso aqui, o pessoal da agência do modelo de conversão também está usando agora, porque é muito bacana. Ó, aqui a gente pode trabalhar com projetos, vamos supor, você trabalha para 3 clientes diferentes. Você trabalha para João, José e Maria. Aí você vai abrir aqui uma seção. Ó, aqui eu tenho, ó, uma seção, aliás, um projeto e outro projeto. Tudo isso aqui do lado são projetos. Dentro desses projetos, você cria uma seção, que vai ser a sua seção, e aí você vai colocando ali todas as suas atividades, tá bom? E aí, com esse aplicativo aqui também, outras pessoas que trabalham com você também podem ter acesso, é só colocar o e-mail de todo mundo, enfim. É uma coisa muito simples, é intuitivo. Vocês vão ver aqui, conforme vocês forem mexendo, vocês vão ver que é muito intuitivo. E é bem legal porque vai ajudar na organização de vocês. Outra coisa que é essencial, é quase que a chave da nossa profissão, é ter gosto pela leitura e escrita criativa. Quando as pessoas falam isso, a gente começa a tremer por dentro, porque a gente acha que vai ter que virar um escritor daqueles para poder ser um copywriter. Não, não é isso que eu estou falando com vocês, gente. Calma. Você só precisa ter gosto. Eu lembro que quando eu estava em idade escolar, eu tinha
Quem me conhece sabe que eu detesto esporte, mas eu tinha muita vontade de assistir o Globo Esporte, porque no esporte espetacular tinha um jornalista que ele fazia uns textos maravilhosos. Depois eu vou até pesquisar para saber quem é esse jornalista, que ele é muito bacana, assim, os textos dele são maravilhosos. E aquilo me envolvia, eu começava a ouvir sobre a história daquele atleta que começou novinho, pequeno, lá em João Pessoa, ninguém sabia quem era ele, mas com aquela bola ele conseguia fazer o futuro ficar vislumbrante na frente dele, aquela coisa, ele envolvendo a gente. Enfim, aquilo me envolvia, eu gostava de ouvir sobre aquilo. Então, a escrita, quando ela é uma escrita criativa, ela faz isso na gente. Por mais que a gente, às vezes, nem gosta muito do assunto, mas, poxa, nossa, que escrita bonita. Então, assim, o primeiro passo para você ser um copywriter é você tem que, no mínimo, gostar de ouvir uma boa conversa, uma conversa bem falada, bem organizada, e também tem que ter gosto pela leitura, tá, gente? Vamos lá. Fazer... a última coisa. Fazer diferentes leituras. E aí, vocês reparem bem que eu não falei ler diferentes livros ou ler revistas diferentes. Eu falei fazer diferentes leituras. Por quê, gente? Eu até escrevi isso aqui porque é uma coisa que faz parte mesmo da minha vida. Uma professora maravilhosa me ensinou uma certa vez que tudo é um livro. Pessoas são livros, lugares são livros, experiências são livros. E o que ela quis dizer com isso é que tudo e todos precisam ser lidos e interpretados. Tudo tem que ser lido e tem que ser interpretado para poder a gente saber o contexto, para poder a gente saber o que está se passando naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Fala aqui, pausa aí. Regis Reising. Não precisa não, pode falar. Ah, tá. Ah, olha só. Ah, legal! Meu marido trouxe aqui pra gente, ó. Não tem o nome do jornalista que eu falei com vocês, que eu gostava muito. O nome dele é Regis Reising. Regis Reising. Reising, que fala. Regis Reising. Gente, eu sou fã desse cara. Regis Reising, se você está me vendo agora, eu sou sua fã, tá? Você é o cara dos textos. Obrigada, amor. Muito obrigada. Meu marido é maravilhoso, gente. Então, como eu falei com vocês, como que... já até mudou um pouquinho aqui a forma da gente falar. Como que o Regis Reising conseguiu se comunicar com uma menina de 11 anos de idade que não tinha nem prazer nenhum em esportes naquela época, não tinha nem acesso à internet direito. Não tinha acesso à internet, não tinha. A internet era coisa de rico. Como que ele conseguiu isso? Regis Reising, com certeza, não lia só o jornal local da cidade dele, né? Regis Reising, se ele tivesse Facebook naquela época, ele não ia ficar só vendo ali a galera que onde ele mora ali, qual foi da última notícia do bairro, né? O que rolou, qual foi a fofoquinha. Não. Regis Reising, com certeza, lia livros totalmente diferentes. Ele gostava, muito provavelmente, por ele saber contar das experiências das pessoas, ele via experiências de pessoas totalmente diferentes da dele, né? Então, assim, a gente não precisa ser um mega escritor, mas se você gosta de ouvir as experiências das pessoas, principalmente as diferentes de você, se você gosta de ter acesso a livros, a revistas, eu não estou querendo dizer, gente, que você vai ler 50 livros por ano, não. Quando chegar no ano novo, eu já fiz isso, não funciona, tá? Dia 31, esse ano eu vou ler 30 livros. Não faz isso não, você vai se frustrar, tá? Mas você tem que, no mínimo, gostar de ver coisas diferentes do seu dia a dia. Porque aí você vai ter base, aí vamos voltar lá em cima, ó. Você vai ter base para poder criar vozes diferentes. Você entender qual é a voz do seu... legal, eu li um livro sobre medicina hoje, então, esses dias, então, eu vou conseguir dar voz aos clientes daquele médico. Legal, eu já li um livro que fala sobre artigos esportivos, então eu vou conseguir trabalhar, né, para essa agência que está precisando de alguém para fazer uma copy de artigos esportivos. É simples, gente, é muito simples.
É só ter gosto pela leitura, tá? Ter gosto por uma boa escrita e não parar aonde você está, porque assim, o segredo é a gente evoluir. Escrita e leitura é evolução, evolução, evolução o tempo todo, tá? E para isso, nós do modelo de conversão estamos aqui para te ajudar nessa evolução. A gente tem certeza que você vai longe, por isso que a gente está aqui. Estamos aqui porque a gente também acreditava que a gente nem estaria aqui há um tempo atrás, mas outras pessoas acreditaram na gente e nós estamos aqui acreditando em você também. Então, vamos lá. Vamos seguir outras páginas diferentes aí no Facebook, seguir pessoas diferentes, nada de só jornal local, tá? Nada de só saber o que houve na resenha de semana passada. Vamos evoluir isso aí, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima.